Fofoca. O que a Bíblia diz sobre este assunto? A palavra hebraica, traduzida como fofoca no Antigo Testamento, é definida como aquele que revela segredos. Alguém que anda por aí como mexeriqueiro ou espalhador de escândalos. Vamos falar sobre este assunto? Um fofoqueiro, queridos, é alguém que possui informações privilegiadas sobre outra pessoa e passa a revelar essas informações àqueles que não devem e nem precisam saber disso. Qual a intenção? Os fofoqueiros, muitas vezes, eles têm o objetivo de encorajar a si mesmos, dando uma aparência negativa aos outros e exaltando-se como uma espécie de repositório de conhecimentos. Eles querem mostrar que sabem tudo. Os fofoqueiros, eles falam das falhas e fracassos dos outros ou revelam detalhes potencialmente embaraçosos ou então vergonhosos sobre a vida dos outros sem o seu consentimento ou aprovação. E mesmo que não tenham a intenção de fazer o mal, mesmo assim, isso é fofoca. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo revela a natureza pecaminosa e a ilegalidade da humanidade, afirmando como Deus derramou a sua ira sobre aqueles que rejeitaram as suas leis. Por terem se afastado da instrução, por rejeitarem a orientação de Deus, a Bíblia diz que Ele os entregou a sua natureza pecaminosa. A lista de pecados inclui difamadores e caluniadores. Romanos, capítulo 1, versículo 29, parte B até o 32. A gente vê nessa passagem quão grave é o pecado da fofoca e que ele caracteriza aqueles que estão sob a ira de Deus. Outro grupo, que era e ainda é hoje conhecido por se entregar à fofoca, segundo o apóstolo Paulo, é o das viúvas. Paulo adverte as viúvas contra o hábito da fofoca e da ociosidade. Você sabe o que é a ociosidade? Essas mulheres são descritas como tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 12 até o 13. Como as mulheres tendem a passar muito tempo nas casas umas das outras e a trabalhar em estreita colaboração com outras mulheres, elas ouvem e observam situações que podem ficar distorcidas, especialmente quando repetidas vezes sem conta. Paulo afirma que as viúvas adquiriram o hábito de ir de casa em casa procurando algo para ocupar a sua ociosidade. As mãos ociosas são a oficina do diabo. E o Senhor adverte contra permitir que a ociosidade entre nas nossas vidas. Escuta só. O mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Está lá em Provérbios, capítulo 20, verso 19. Mas eu quero dizer aqui que as mulheres certamente não são as únicas pessoas consideradas de fofocas. Tem muito homem fofoqueiro. Ou seja, qualquer um pode se envolver em fofocas simplesmente por repetir algo ouvido em sigilo. Às vezes coisas que a pessoa nunca viu. O livro de Provérbios tem uma lista longa de versículos que abordam os perigos da fofoca e o dano potencial que dela resulta. E a Bíblia começa assim. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios, capítulo 11, verso 12 e 13. A Bíblia nos diz que
O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Olha só, muitas amizades têm sido arruinadas por causa de um mal entendido, uma conversa mal contada, que começou justamente com a fofoca. Aqueles que adotam esse comportamento, nada fazem além de provocar problemas, causar raiva, amargura e até a dor entre amigos. Infelizmente, algumas pessoas prosperam com isso e procuram oportunidade para destruir os outros. E quando essas pessoas, elas são confrontadas por isso, negam as acusações e muitas vezes respondem com desculpas e racionalizações. Ao invés de admitirem o erro, na maioria das vezes culpam outra pessoa ou tentam minimizar a gravidade do seu pecado. A Bíblia diz assim, que a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios capítulo 18, versículo 7 e 8. Aqueles que guardam a língua evitam calamidade. Provérbios 21, versículo 23. Portanto, queridos, devemos guardar a nossa língua e abster-nos do ato pecaminoso da fofoca. Se entregarmos nossos desejos naturais ao Senhor, com certeza, Ele nos ajudará a permanecer justos. Que todos possamos seguir o ensino da Bíblia sobre a fofoca, mantendo a boca fechada, a menos que seja necessário e apropriado falar. Deus abençoe a sua vida, saúde e paz, em nome de Jesus.